explicar um pouquinho sobre o último vídeo que eu postei, que era o mito de Narciso e de Eco e qual que é a correlação desse mito com a psicologia profunda. Esse mito ele vai estar falando principalmente do complexo de inferioridade que pode acontecer nos dois polos, tanto no Eco quanto no Narciso. Esse complexo de inferioridade, ele, no geral, tem raízes numa idade muito tenra, né, na infância, onde houve uma quebra de um vínculo afetivo por falta de validação, né, geralmente parental, pelas pessoas que criaram essa criança. Essa ferida da invalidação, da invisibilidade, enfim, ela pode acontecer de duas formas. No polo eco, essa inferioridade, esse complexo, vai se demonstrar, como a gente chama, a neurose desse complexo, que é o que? As reações desproporcionais, aquilo que é exacerbado, os sintomas desse complexo, quando está ativo na pessoa adulta, vai se mostrar como a eco no mito, ou seja, a pessoa vai acreditar que ela não tem voz, que ela não tem vez, que ela não é importante, que ela é insignificante. Então ela realmente acredita que ela é insignificante, que ela é pequena, que ela só serve para servir. Então, pessoas com esse complexo ativo no polo eco são pessoas que estão sempre servindo, buscando a validação do outro através dessa doação, através desse servir, através da própria anulação. Então, são pessoas que estão sempre atrás de alguém, estão sempre servindo alguém, estão sempre nunca exercendo a própria vontade, nunca exercendo os próprios sonhos, nunca falando dos próprios desejos, estão sempre seguindo aquilo que, como um eco, né? Seguindo aquilo que se é esperado. Já o complexo de inferioridade no polo narciso vai ter a mesma ferida, mas a pessoa vai se comportar de uma outra forma, ou seja, ela vai se identificar. Então, se uma se identifica com a insignificância, a outra vai se identificar com a superimportância. Então, ela se identifica com essa superimportância e ela se vê com essa necessidade de reconhecimento exacerbado. Ou seja, precisa de aplausos constantemente, de forma desmedida, né? A neurose desse polo é a necessidade de reconhecimento exacerbada. Então a pessoa vai exigir isso dos relacionamentos, tanto amorosos, quanto da família, quanto do trabalho. Ela vai acreditar piamente que ela é essa pessoa maravilhosa, incrível, perfeita, super competente, e ela vai se desenvolver a partir disso na vida, nos relacionamentos, em tudo. Ela vai acreditar que ela realmente é o centro daquilo tudo, merece esse reconhecimento. Então, a dificuldade maior nesse aspecto é conseguir se vulnerabilizar e perceber a própria dor e perceber a própria ferida para conseguir realmente olhar para si e perceber que, na verdade, esse comportamento exacerbado está escondendo uma grande falta. Qual é o caminho a partir dessa percepção? Quando a gente fala de complexo e quando a gente fala dentro da psicologia profunda, quando os complexos tomam as pessoas, possuem as pessoas, é quando um gatilho faz com que esses complexos se ativem e as pessoas começam a se comportar dessa forma até que uma certa forma de cura, que não é bem uma cura, mas uma diminuição desses sintomas, dessas neuroses, vai acontecendo. Isso pode levar anos se não for tratado. Isso pode levar uma vida inteira se não for tratado. A pessoa pode acreditar que ela é isso mesmo a vida inteira. Dentro de um tratamento, aí sim a pessoa vai começar a desidentificar disso, vai começar a perceber que essa imagem aqui, hipercompetente, e essa imagem aqui, insignificante, na verdade são personas que foram criadas. Personas são o quê? São as máscaras sociais que a gente usa para a gente se adaptar socialmente, o que é perfeitamente normal. Todo mundo usa essas personas, porque a gente não é a mesma pessoa quando a gente está na casa da nossa mãe e quando a gente está no nosso trabalho. Não dá para ser. São ambientes e contextos diferentes em que a gente precisa se comportar de diferentes formas. Então, ok usar essa persona. O problema é quando a gente enrijece essas personas, essas máscaras sociais tanto que a gente acredita que a gente é elas. E a gente esquece que, na verdade, é uma das nossas faces, é uma parte de nós mesmos.
e a pessoa acredita nisso e ela se identifica com isso e ela se comporta através disso, e isso vai gerando toda uma cadeia de sintomas, prejuízos de relações, dificuldades de engajar em relacionamentos, em trabalhos, em realização pessoal, né? Nesse polo aqui, muita dificuldade de realização pessoal, porque a pessoa nem se pergunta o que ela quer, né? E aí, às vezes, vai começar a fazer essa pergunta lá pelos 30 e poucos anos, quando começa a se dar conta que, pá, não adianta ficar servindo tanto, não vai resolver. Quando se dá conta, quando entra em tratamento, ou quando acontece algum evento que realmente traz a pessoa para o chão. O caminho justamente é desidentificar dessa persona e perceber que, na verdade, a realização pessoal não vai depender do outro. A validação não pode depender do outro. Vai acontecer eventualmente? Vai, claro. É natural que haja momentos de reconhecimento, de validação, de se sentir insignificante. É natural que esses movimentos aconteçam de forma dinâmica ao longo da vida. O que não é natural é sentir isso sempre. Nem isso aqui e nem isso daqui, toda hora. Então, perceber esse movimento. Aprender a validar-se a partir de si mesmo. A partir da própria consciência, do próprio interior, da realização das próprias vontades, da percepção das próprias frustrações, das próprias limitações, começar a perceber realmente quem se é, para que então, a partir dessa visão um pouquinho mais real de quem se é, traçar objetivos de vida, se relacionar com pessoas de uma forma mais saudável, ter mais a própria vontade e principalmente depender menos da validação externa. Porque esse complexo ativo, o complexo de inferioridade ativo, ele vai sempre depender de uma validação externa, seja no polo eco ou seja no polo narciso. Então é desenvolver a própria autoconfiança, as coisas que realmente nutrem, através desse autoconhecimento, fortalecendo a própria alma, a própria essência, aquilo que se realmente se é, para além das personas que existem no decorrer da vida. Em essência, sentir-se validado vai fazer com que essas neuroses, esses sintomas do complexo de inferioridade diminuam e a pessoa consiga se sentir mais em paz, sem estar servindo de forma exacerbada e sem estar sendo aplaudido de forma exacerbada.